dia, eu aqui de novo, no dia 3. E nesse dia 3, a gente vai falar sobre falar não. A palavra não é tão importante quanto sim. E a dificuldade que temos de falar não para as pessoas, principalmente as pessoas queridas, as pessoas próximas, é incrível. Muitas vezes sacrificamos nossa vida, né? Nosso tempo por não falar não, por pensar apenas em agradar o próximo. E nem sempre isso vai ser satisfatório. Então, a palavra do dia é NaOTil. Não importa o quanto nos custe, principalmente, são inegociáveis. Essa talvez seja uma verdade difícil de engolir, ainda mais neste mundo moderno que nutre tanta resistência a tudo que pareça concreto e absoluto. Em nome da tolerância, da influência, do network e dos amigos, pessoas preferem aceitar e se sujeitar a todo tipo de atrocidade, inverdade e capricho. Veja bem, elas dizem as coisas são relativas. Não precisamos levar tudo ao pé da letra assim. Você é muito quadrado. E assim, aos poucos, nosso caráter, valores e princípios começam a escorrer pelo ralo. Isso é fato. Vai ser sempre assim. Hoje as pessoas estão tão viciadas em aprovação humana que preferem se submeter a realizar algo. Frequentar ambientes e se comprometer não apenas com aquilo que não desejam, como pior, como aquilo que vai contra a essência de cada uma. Muitos têm perdido sua alma por não terem desenvolvido uma habilidade fundamental a todo ser humano, a capacidade de dizer não. Isso é muito importante. Dizer não é uma coisa difícil de se fazer. Eu sei bem, muitas vezes eu tenho essa dificuldade, mas eu penso nos prós e nos contras de falar sim o tempo todo. Afinal, gera indisposição, pode fechar portas, excluir ou afastar amigos e familiares principalmente. Esses têm maior dificuldade de aceitar o não e nós temos a maior dificuldade de falar o não. Então, muitas vezes a gente precisa mudar a maneira como nos enxergam. E a lista sobre isso não tem fim. Entretanto, dizer não também pode ter um poder de filtrar o que permitimos em nossa vida. E quando fazemos isso, preservamos a nossa essência. E isso é tão importante nos dias de hoje. Além disso, o não também nos revela aqueles com quem podemos contar de fato e protege o nosso futuro, já que tudo aquilo que plantarmos certamente vamos colher. José entendia bem esse princípio. Ele era um homem com H maiúsculo. Enquanto alguns classificam um homem de verdade hoje em dia como aquele que se deita com o maior número de mulheres possíveis, José, um jovem rico que vivia no conforto e segurança da sua família, foi subitamente arrancado de seu lar, vendido como escravo pelos próprios irmãos e acabou em uma terra estrangeira completamente distinta e afastada da sua. E ainda assim não se corrompeu, não tinha ninguém para observá-lo, não havia sequer uma pessoa para cobrá-lo ou fiscalizar o seu comportamento. Isso
se chama caráter. Contudo, o meio em que estava, a cultura e a religião locais, a promiscuidade, a idolatria, os seus donos e a falta de vigilância dos seus familiares não foram suficientes para perverter o caráter daquele homem de Deus. Alguns não chegaram a cometer certos pecados, não por temerem o Senhor e fugirem da aparência do mal, mas porque nunca tiveram a oportunidade. É necessário coragem, isso mesmo, muita coragem, temor a Deus e muita perseverança para lutar e dizer não aos que nos afastam de Cristo. Gênesis nos conta a história desse jovem hebreu que havia recebido sonhos formidáveis e imponentes da parte de Deus. Só que existe uma distância entre o sonho e a realidade. Nesse percurso, muito teria se perdido caso José não tivesse se posicionado de acordo com os princípios divinos, inclusive os dele mesmo. Apesar das promessas e do futuro brilhante que Deus havia traçado para o filho de Jacó, ele poderia ter colocado tudo a perder se não tivesse temido a Deus e dito não ao pecado. Então surge a questão de que, diante de tudo, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. José poderia ter prostituído seu caráter e identidade por uma tentação barata e efêmera, mas talvez a história seria bem diferente da que conhecemos hoje. Quem sabe até nem ouvíssemos falar dele se tivesse escolhido agir de outra maneira. O que me encanta nessa história não é a perfeição desse rapaz, mas justamente o temor a Deus e a sinceridade em reconhecer que, se permanecesse no mesmo ambiente que a mulher de Potifar, ele provavelmente cederia à tentação. Essa narrativa nos mostra um homem real, um ser humano como você, como eu, alguém com falhas, medos, inseguranças e que sofria tentações. O tempo todo sofremos tentações, o tempo todo somos provados, somos testados. Exatamente isso. Então, a Bíblia, porém, nos mostra que, em razão do seu amor e temor a Deus, ele foi capaz de suportar as piores circunstâncias. E é no secreto que muitas vezes somos treinados, como eu falei ontem, no silêncio. Deus está ali. Quando ninguém nos vê além do Senhor, são os instantes em que não temos plateia, que Ele usa para provar o nosso coração e passar o nosso caráter, ego e intenções pelo fogo purificador. À medida que perseveramos e nos mantemos fiéis, somos aprovados e dessa forma nos tornamos mais parecidos com Cristo e chegamos mais perto do propósito para a nossa vida. José, ao sair correndo da presença da esposa de Potifar, nos deixou mensagens extraordinárias. A primeira é que as oportunidades não podem ter mais valor do que o nosso propósito. A segunda é que a dimensão do nosso temor a Deus será proporcional à força que teremos para dizer não à tentação e ao pecado. E a última é que, se um homem falho como ele foi capaz de guardar os princípios, existe esperança para mim e para você. Quando abrimos mão de um princípio, atravessamos aquilo que Deus reservou para nós. Aliás, corremos o risco de deixar de cumprir ou receber as promessas divinas, pois a desobediência, o amor ao mundo e o temor aos homens podem nos levar à ruína. Não se venda, não se
Não troque as bênçãos celestiais por um prato de lentilhas. Não tolere o pecado em sua vida. Para vivermos uma vida abundante, precisamos andar na luz, guardar os princípios bíblicos, temer ao Senhor e aprender a dizer não sempre. Não nascemos para agradar os outros. Se nem Jesus agradou todo mundo, por que tentamos tanto ter a aprovação humana? Na realidade, não nascemos nem mesmo para agradar a nós mesmos. A nossa existência nesta terra está atrelada única e exclusivamente a glorificar ao Senhor. Muitos de nós acabam se perdendo no caminho porque não entendem que a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Deus. Desejamos prazer temporários e contrários aos padrões divinos, porque ainda não descobrimos o sabor da presença dele. Lembra do encontro com Deus todos os dias? Cedemos facilmente às nossas vontades, pois nos falta o conhecimento da grandeza, majestade e pureza do Senhor. Precisamos voltar à essência. Temos que reconhecer a nossa humanidade, fraqueza e capacidade diante do Rei dos Reis e permitir que Ele nos lave, nos purifique e nos ensine a viver. Contudo, para isso, precisamos dar um passo em direção ao Senhor e nos posicionar diante do mundo. N-A-O-Tio, não. Não, eu não irei. Não, eu não quebrarei os princípios. Não adulterarei. Não mentirei. Não fofocarei. Não falarei mal de ninguém. Não roubarei. Não cederei ao pecado. Não me vestirei como todo mundo. Não serei convite com a maldade. Não me comportarei como o resto das pessoas. Não direi algo só para agradar os outros. Não corromperei a minha essência. Falar não é essencial. É difícil, mas devemos. Mas se torna libertador quando aprendemos a dizê-lo. Eu me lembro de uma vez em que eu estava nos Estados Unidos e entrei com um dos meus filhos em um mercadinho, que era exatamente como os daqui, extremamente barato. Na época, o meu filho já estava crescido, então eu entendia tudo. Rotineiramente, no tempo em que ficamos na cidade, íamos ao mercado e o João sempre pedia para comprar uma porção de coisas. Contudo, era muito barato. Eu nunca me opunha. Fiz isso umas 2 a 3 vezes. Na quarta vez, percebi que eu estava destruindo o meu filho. Ele não tinha noção de quanto valia aquelas coisas. Já não sabia o valor do que estava pegando nas mãos. Era barato para mim, mas ele não sabia quanto custava. Foi então que no quarto dia, sem preparação nenhuma, ao chegar com um monte de coisas na mão, eu lhe disse não. Só quem é pai ou mãe sabe a dificuldade de negar algo ao filho. João não estava preparado para aquilo. Não sei nem se eu estava também para falar isso para ele. Porém, naquele momento, tive que silenciar as minhas emoções, porque elas não podiam estar acima do caráter do meu filho. Por mais difícil que seja a dor momentânea, nunca superará a dor futura por algo que não foi tratado e arrancado pela raiz. Quando deveria, claro. Os princípios precisam estar acima das nossas vontades e emoções. Elas são inegociáveis e é justamente a obediência a eles que nos garantirá uma vida repleta de alegria, de paz e principalmente da presença de Deus. Eu fiz uma aliança com Deus e não estou disposto a quebrá-la. Fiz uma aliança com a minha esposa e não estou disposto a quebrá-la. Fiz uma aliança com meus filhos e não estou disposto a quebrá-la. Isso significa que qualquer coisa que vier contra esses compromissos e me exigir um sim, quando a resposta deveria ser não, eu me posicionarei de forma contrária. Ainda que doa, que custe e que na hora me entristeça,
Nada vale mais do que a verdade e o compromisso que temos com o Senhor e com quem amamos. Necessitamos do Espírito Santo para que nos guie em toda a verdade, e traçar o caminho é muito importante. Precisamos ouvir dele o que fazer. Sempre pergunte a Deus o que fazer. Quando aprendemos a dizer não debaixo de um direcionamento do Espírito, protegemos a nossa família, nossa própria vida e caminhada cristã. O nosso ministério, talentos e destino também estão presentes nas decisões. Não negocie o que tem valor. Não é porque uma circunstância mudou que de repente temos que quebrar os princípios. Os princípios não são relativos. Deus não muda. A palavra dele não muda. E se decidimos obedecê-los, apesar dos pesares, a recompensa é certa, porque aquele que promete não quebra seus próprios princípios. E aí eu vou deixar 3 perguntas aqui. Sonde o seu coração. Seja sincero e responda. Você tem quebrado algum princípio de Deus? Se sim, qual? Deixe nos comentários. Quais foram os gatilhos que levaram você a esse ponto? 3. O que você pode fazer em curto ou médio prazo para mudar tudo isso? E terminamos por hoje o 3º dia. Reflita isso. Aprenda a dizer não. Coloque os porquês à frente dos nãos que você vai dar todos os dias. Quando a gente fala não, não quer dizer que você tem que ser negativo, mas você tem que ser justo. Você tem que ter princípios. E quando você tem princípios, os nãos vão ser certos na sua vida, muito mais do que os sims. Porque os sims que você dá hoje muitas vezes são para agradar as pessoas. E como estava na mensagem, nem Jesus agradou todo mundo. Você não está aqui nem para se agradar, quanto mais agradar os outros. Mas você tem que andar no caminho certo. Ande na luz. Ande na companhia de Deus. E todas as coisas vão ser corretas dentro dos princípios bíblicos, dentro da presença de Deus. Tudo vai ser honrado. Então essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Aprendam a dizer não. Entendam que quando você agrada a Deus, você não tem que agradar os homens, e nem assim mesmo. A partir do momento que você agrada a Deus, as coisas vão caminhar. Aquilo que você planta, você colhe. Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro amanhã. Adorei estar com vocês aqui hoje. Hoje foi uma leitura maior do que uma explicação, mas é muito claro. Quando você anda na presença de Deus, é muito mais fácil você falar não para as coisas que são fora dos seus princípios, fora do seu caráter. Então, fique com Deus e até a próxima.